Olá, gente. Meu nome é Júnia Andrade Viana e a gente vai começar aqui no Ponto dos Concursos uma preparação de língua portuguesa para o concurso da PM de Minas Gerais, né? Essa preparação vai ser feita por mim, professora Júnia, e em companhia do professor Décio Terror, tá certo? A gente vai dar um curso bastante completo, bem amplo, incluindo desde a teoria que está prevista no edital, é um conjunto de exercícios mais um conjunto de provas resolvidas. Então não tem como ir mal em português depois de você estudar por esse curso nosso. A ideia é exatamente a gente dar uma abrangência, puxar bastante o edital, porque se eu falar para vocês assim, o que a PM gosta de cobrar na sua prova de língua portuguesa? Não existe uma preferência. O que a gente sabe é que a interpretação ocupa o maior volume desses assuntos, né? Há vamos dizer assim, uma preferência dentro da interpretação por um determinado assunto, que eu vou comentar aqui na aula demonstrativa com vocês, mas a gramática acaba a banca catando a cada período de concursos, né, pegando a cada período de concurso um determinado assunto, ou seja, um volume de assuntos aí que envolvem dentro da sintaxe, concordância, regência, que envolvem outrora no campo da morfologia, acentuação, classificação de palavras. Então vocês precisam realmente fazer um curso de uma abrangência bacana, tá? A nossa previsão mínima é de 10 horas, a gente sempre excede essas 10 horas, normalmente tem cursos que a gente marca 10 horas e que esse curso acaba tendo aí praticamente 20 horas. E para você que não é acostumado com o estudo à distância, vai uma dica. Estudo à distância, qual é a vantagem? Você não sai de casa, você faz sua programação, você assiste ao vídeo quantas vezes quiser, tá certo? Meia hora de vídeo equivale praticamente a 1h30 de aula falada num curso presencial, porque não tem interrupção. E você pode fazer perguntas pra gente. Nós temos um fórum que é para o aluno, né, destinado aí a fazer perguntas, tá bom? Vem cá entender então como a gente vai estruturar esse curso aqui no material. Então vamos lá. Bom, curso de língua portuguesa para a prova da Polícia Militar de Minas. Vamos falar um pouquinho sobre o concurso e a gente já vai para o nosso curso, enfim. Bom, quem pode fazer o concurso é o seguinte, gente. São pessoas que têm até 30 anos de idade e tem que ficar de olho nesta data aqui, ó, tá certo? Porque vocês precisam ser nascidos, né? Ter o registro de nascimento constando da data de 1/3/98, tá? Baixinho, infelizmente a PM não aceita, tem que ter no mínimo 1,60 m, tá? Eu quando fiz o concurso para oficial do bombeiro tenho 1,61 m, né? Eu gelei, tá bom? Então, passei. E que tenham concursado pelo menos, tenham cursado, tá, gente? Pelo menos o 2º grau, o antigo 2º grau que hoje nós chamamos de nível médio, tá certo? É lógico que vocês têm que cumprir outras características do edital, como, por exemplo, ter quitado aí as obrigações eleitorais, né, as obrigações de prestação de serviço militar, no caso dos meninos, e por aí vai, tá bom? Ter uma vida idônea, né, quer dizer, não pode estar envolvido com crime, nem ser fichado em polícia, nada disso. Bom, serão ofertadas, é uma mega oportunidade, porque serão ofertadas 1.410 vagas, tá certo? Sendo que dessas 1.410 vagas, 141 vagas são destinadas às meninas, tá? Por força, tá certo? De norma a essa destinação. As demais vagas são para os rapazes. A remuneração eu considero ótima para Minas Gerais, porque Minas dá para você viver muito bem na maior parte de Minas Gerais, né? Com esses mais de R$3.000 aqui, tá certo? Uma boa. Considerando que outras polícias de outros estados não ganham isso, né? Em compensação, existem polícias que ganham até mais, mas eu acho um investimento excelente para início de carreira. Por exemplo, para quem tem 18, 19 anos, começar a vida com R$3.049 é acima do padrão, né, de muitos vencimentos que nós temos por aí, tá? Bom, as inscrições vocês podem fazer pelo site da PM, tá certo? Joga lá no Google PMMG, vai vir o endereço direitinho para você. Se você não estiver conseguindo fazer pelo site, você pode procurar uma unidade da PM, na sua cidade, se você perguntar, né, em que unidade da PM eu consigo fazer minha inscrição. Há uma lista de unidades relacionadas bem ao finalzinho do edital, né, mas se você não souber,
você não tiver acesso a isso, você pode procurar algum policial militar e pedir essa informação que ele vai falar para você, tá? Inscrições, tá certo? De 18 de maio a 18 de junho, tá bom? Aplicação das provas somente em agosto, dá tempo de você estudar coisa pra caramba, tá bom? O processo seletivo é composto de 4 fases. A primeira fase conterá a prova objetiva, que é a prova de múltipla escolha, né, marcar X, e a prova dissertativa, que é a redação, tá? A gente aqui no Ponto tem o curso de redação para PM em 2 modalidades, com correção de textos e sem correção de textos, né? E a segunda fase são os exames de saúde, que serão exames complementares, o teste de capacitação física, tá certo? E a avaliação psicológica e exame toxicológico, que você não pode, né, dar brecha com isso aqui exatamente na reta final não, tá? Tem gente que aproveita para comemorar, fica bebendo o mês inteiro, então nada disso. Bom, a agenda do nosso curso de língua portuguesa, o que vai acontecer? Vocês devem estar olhando para esse programa e comparando de repente com o edital e achando esse programinha um pouco estranho, não é não. A gente só inverteu os elementos de apresentação pelo grau de importância deles no concurso. Por exemplo, o professor Décio Terror, ele vai trabalhar com a parte gramatical. Então ele possuirá 6 aulas em que ele vai começar com a parte de sintaxe, que é uma parte muito importante, né? Oração, período, pontuação, orações reduzidas e período composto. É uma preferência dele atacar isso aí, porque ele sabe da importância disso para o concurso da PM, tá? Depois ele vem com a aula 2 no termos da oração, parte para a aula 3, concordância verbal e nominal. A aula 4 ele vai trabalhar as funções sintáticas dos pronomes relativos, né? Assunto que cai bastante aí na prova da PM, tá bom? Regência verbal, regência nominal e crase, certo? Vai aplicar bastante esse assunto. Depois ele vem caindo para aqueles assuntos menos providenciais, tá certo? Que é o caso de acentuação gráfica, estrutura e formação de palavras. E chega a aula 6, né? Com emprego de tempos e modos verbais, tendo aí uma importância grande para a prova, e colocação, emprego dos pronomes, que tem uma importância mais relevante do que colocação pronominal, tá? Então, aqui seria, ok? Bom, pessoal, aula 7 e 8, a aula será comigo, não nessa velocidade com a qual eu estou falando, de modo algum, tá? Eu vou trabalhar com vocês os conteúdos de interpretação de textos, tá certo? O edital, ele fala desses itens separadamente, mas vocês vão notar que esses itens são ferramentas para que a gente possa interpretar o texto. Não existe uma questão, por exemplo, de estilística, não é assim, tá certo? A estilística faz parte da interpretação, tá bom? Eu não tenho uma questão de articulação dos argumentos, ele faz parte de uma questão de interpretação da prova da PM, tá ok? A gente tem sim uma questão separada de figuras de linguagem, tá? Então vocês vão trabalhar isso comigo. Essas aulas 7 e 8 são aulas aparentemente pequenas, mas não são não. Por quê? Porque a gente vai resolver provas anteriores. Aqui é tudo baseado no texto. A gente vai resolver provas anteriores, mas resolver só pela interpretação? Não. A gente vai acabar fazendo uma revisão gramatical, tá certo? Nessa resolução. E aprimorando o quê? A gente vai aprimorar a interpretação de texto, que é, vamos dizer assim, o temor de muita gente em concurso público, tá certo? Então, a gente vai trabalhar a revisão gramatical e vai trabalhar também a interpretação de texto. Bom, para começo de conversa, né, nós vamos dar uma aula demonstrativa, já tocando num assunto muito importante para essa prova da PM, né, que é um assunto assim que tem grandes chances de aparecer na sua prova, tá? Nós vamos falar sobre tipos textuais, mas a nossa meta é bater nisso aqui, na narração, tá bom? Bom, existem 3 grandes tipos textuais no estudo da interpretação de texto, tá? A gente tem a dissertação, vou falar rapidinho sobre ela. A dissertação é um texto de análise, ou seja, um texto em que alguém explica alguma coisa para você, tá certo? É um texto de explicação. Você olha, esse texto está me informando alguma coisa, tá certo? Está me explicando, ok?
Porém, esse texto pode ter a opinião ou não de quem explica para você alguma coisa, tá? Por exemplo, eu posso ter um texto falando sobre segurança pública, certo? Posso ter um texto sobre segurança pública e esse texto ele pode ser simplesmente expositivo, quer dizer, ele pode ser uma dissertação em que eu só quero falar como está organizada a segurança pública no Brasil, tá certo? Eu posso ter um texto assim, mas eu posso ter também uma dissertação em que eu poderei explicar a segurança pública, mas poderei criticá-la. O modelo vigente no Brasil posso criticar, tá certo? Mas posso também elogiar o trabalho de algum setor da segurança pública no Brasil. Então, quer dizer, a dissertação ela tem disso. Ela pode ser um texto, né? Olha só, um texto desprovido de opinião, quer dizer, um texto sem opinião, tá certo? E pode ser um texto com opinião. No curso, eu vou detalhar o que é cada um deles, tá certo? Bom, a narração é a modalidade mais importante para a prova da PM e na nossa aula demonstrativa me interessa ficar em cima da narração, tá? O que é narração? Narrar é contar uma história, relatar uma história, contar uma coisa que aconteceu, tá bom? Quando eu conto uma coisa que aconteceu, é natural que eu possa contar, né? Não dando a minha opinião sobre as pessoas envolvidas ou sobre o fato, ou dando a minha opinião. Então, quer dizer, eu posso contar de modo imparcial, quando eu não dou minha opinião, e posso contar dando a minha opinião. É lógico que eu vou detalhar isso bastante na aula de interpretação com vocês. E a descrição, gente, é uma modalidade, na verdade, muito vinculada à narração, tá certo? É muito difícil a gente ter um texto descritivo isolado. Mas o que é descrever? Descrever é você caracterizar pessoas, objetos, lugares. Caracterizar o que quer dizer? De repente você vai caracterizar uma pessoa, você vai falar como ela é, se ela é alta, se é baixa, se é gorda, se é magra, se é inteligente, se é uma pessoa interessante, por aí vai, tá? A cor você pode determinar, o gosto, então isso seria descrição, certo? Então a gente não vai avançar muito na descrição, porque nos interessa falar da narração, que é vamos dizer assim, o mais importante para a prova da PM. Bom, você vai parar essa aula demonstrativa, a primeira parte dela, mas você tem, na sequência, tem um botãozinho ali do lado do vídeo, o segundo botãozinho você aperta para você continuar, que vai pegar a parte mais importante dessa demonstração, tá bom? Então, até o próximo bloco.